Olá, eu me chamo Lohana Vieira e irei apresentar o trabalho intitulado Anatomia e Identificação do Carvão Vegetal de Espécie Arbórea da Floresta Nacional do Tapirapé-Quiri, Pará, Brasil. Esse trabalho foi realizado sob orientação do mestre André Luiz Macedo Vieira e com orientação do Dr. Luiz Eduardo Lima Melo. A extração ilegal de madeira em áreas protegidas, buscando atender os diferentes setores da indústria de processamento de madeira, incluindo a produção de carvão vegetal, é uma grande problemática mundial. Na Amazônia brasileira, esse problema ele só vem aumentando e representa uma forte ameaça à conservação da biodiversidade. Nesse sentido, como estratégia de combate, a anatomia da madeira e do carvão vegetal ela tem sido adotada há anos como uma ferramenta de identificação forense e ainda hoje é o primeiro suporte científico robusto que ajuda nesses processos e prevenções de crime de extração ilegal de madeira e carvão vegetal. No Brasil, as atividades de fiscalização elas são realizadas com base nas normas de documentos de origem florestal, que é o DOF, e também pelo novo Código Florestal. Sabemos que na Amazônia é muito difícil controlar e fiscalizar o comércio de madeira, devido à vasta extensão territorial e à deficiência de profissionais qualificados, além de que há uma limitada informações técnicas disponíveis sobre as características anatômicas dessas espécies de madeiras que ocorrem na Amazônia. O objetivo desse trabalho foi analisar o potencial do uso da técnica de caracterização anatômica do carvão vegetal como ferramenta para a identificação das espécies arbóreas que ocorrem na Floresta Nacional Tapirapé-Quiri, Pará, Brasil. O estudo ele foi conduzido em uma área de supressão do projeto Salubometade, que pertence à Companhia Vale, e encontra-se localizado na Floresta Nacional Tapirapé-Quiri. As espécies do estudo estão divididas em 5 famílias botânicas distintas. Dentre elas temos a Fabaceae, que contém as espécies Cyanophyllum tocantino, Inga-alba, Inga-marginata, Parkia multijuga e Senegalia folifila. Na família Meliaceae temos a Guarigdonia, na família Moraceae a Castilioula e a Ficus paraense, na Rutaceae a Xanthoxus erckmanni e por fim a família Humaceae temos a Ampelocera edentula. Para a realização desse estudo, foram selecionados 3 indivíduos para cada espécie e, após isso, foram confeccionados corpos de prova. Na imagem 3, esse material passou pelo processo de polimento em diversas granulometria e esse processo ele é muito importante, pois ele evidencia melhor os caracteres anatômicos na madeira. Após isso, esse material foi levado até um estereomicroscópio, onde foram obtidas as imagens macro do material, além de que foram realizadas as análises e descrição anatômica macroscópica. Na imagem 5, utilizando o micrótomo, foram obtidos os cortes histológicos dos materiais, e na imagem 6 é o processo para obtenção e confecção das lâminas permanentes. E após isso, esse mesmo material foi levado até o microscópio para obter as imagens microscópicas, além da realização da descrição desse material. O mesmo processo de confecção dos corpos de prova foram mantido para essa segunda análise, que após isso o material foi levado até uma mufa durante um período de tempo de 5 horas, tendo uma taxa de aquecimento de 1,66 graus Celsius por minuto, até atingir uma temperatura final de 450 graus Celsius, e após isso o material ainda foi mantido dentro do equipamento por mais 2 horas. Sendo assim, esse material ele foi fraturado para, assim, ser iniciado as análises tanto macroscópica quanto microscópica. Primeiramente, esse material foi levado até o equipamento chamado estereomicroscópico para obtenção das imagens macro e, consequentemente, a descrição anatômica macroscópica foram realizadas também nesse equipamento. Após isso, o material ele foi levado até o equipamento de microscopia de varredura eletrônica para obtenção das imagens micro, além de que foram realizadas também as análises e descrição microscópica desse material. Resultados de anatomia da madeira. A espécie Ficus paraense apresentou um parênquima em faixas. Com relação aos vasos dessa espécie, ela possui 62% dos vasos solitários. O diâmetro tangencial do volume desses vasos são de 214,10 micrômetros em média, além de que ela apresenta raios multisseriados, e dentro dessas células de raios, ela apresenta células procumbentes com
uma fileira de células marginais, eréteras ou quadradas. Resultados da anatomia do carvão vegetal. A espécie Nostiga tocantino apresenta o parênquima aliforme losangular e também possui parênquima em faixas. 51% desses vasos são solitários. Ela apresenta também um diâmetro tangencial do lumen com valor médio de 112,3 micrômetros e também foram observados gomas ou outros depósitos dentro das células dessa espécie. Ela apresenta também raios exclusivamente uniseriados, além de que as células desses raios elas são procumbentes. As espécies não descritas na literatura, como Cenostigma tocantino, Ficus paraensis, Anthopsis erckmanni, elas foram comparadas com descrições genéricas usando o banco de dados do InsideWood. As espécies apresentaram características que são importantes para sua identificação, como a distinção entre o cerne e o albúmino e raios estratificados para Cenostigma tocantino, presença de cerne e albúmino distintos e parênquima axial em faixas para Ficus paraensis. Além de que, a maioria das espécies estudadas, elas apresentaram parênquima em faixas ou aliforme. As características anatômicas da madeira, principalmente as qualitativas das espécies-alvo, foram muito bem preservadas e estavam de acordo com as descrições genéricas e específicas da madeira. Para a maioria das espécies estudadas, a vitrificação facilitou a observação das células na análise macroscópica, especialmente do parênquima axial. Condições específicas de combustão ou taxonomia frequentemente causam a vitrificação do carvão, que corresponde à fusão dos elementos celulares dentro da madeira, levando à homogeneização das paredes celulares, especialmente as fibras, e o contraste entre os tons de cinza e branco. Conclusão: as características anatômicas das espécies amazônicas elas são potencialmente informativas e podem auxiliar na identificação e na conferência do documento de origem florestal, que é o DOF, contribuindo assim para a fiscalização do comércio de madeira na região e para o maior conhecimento da biodiversidade local. Com relação à anatomia do carvão, as características anatômicas elas foram bem preservadas mesmo após a carbonização, sendo que os padrões de parênquima axial e a frequência de vasos elas são facilmente observadas no carvão, mesmo com lupas com aumento de 10 vezes. E por fim, as imagens de MEV nos permitem fornecer identificações mais precisas e registrar características altamente diagnósticas, como raios exclusivamente uniseriados, células de tilos e estrutura estratificada, que pode distinguir gêneros ou até mesmo espécies. Muito obrigada a todos, e aqui embaixo está meu e-mail para contato.